Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente em que eu apresento a ficha, faço alguns comentários, alguns apontamentos, mostro alguns destaques, enfim. Então vamos lá, dar uma conferida na ficha de fiscalização desse vídeo, que é uma infração bem curiosa. Preste atenção, ó. O tipo infracional dessa infração está aqui, ó, artigo 251, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui nós temos a tipificação do enquadramento. Utilizar luz alta, luz baixa e alta de forma intermitente. E a tipificação resumida, que nem é tão resumida assim, né, acaba sendo maior do que o próprio tipo infracional, é utilizar luz alta e baixa intermitente, exceto quando permitido pelo CTB. Aqui o Código de Enquadramento. E essa é uma infração curiosa, né? Porque é quando o condutor utiliza, eu não sei como chama aí na sua região, mas aqui isso é popularmente chamado de cortando luz, né? Antes de falar sobre o tipo infracional e tudo mais, deixa só mostrar aqui nas definições e procedimentos para você entender essa regra de circulação que está sendo infringida e que, como consequência, vai acarretar o cometimento dessa infração. Deixa eu dar só um salto aqui para as definições e procedimentos. No item 1 aqui nós temos um trecho do artigo 40 do CTB, que trata exatamente sobre as regras quanto ao uso de luzes e que é uma regra de circulação importantíssima. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Então nós vamos lá para o inciso 3, que traz o seguinte: a troca de luz baixa e alta de forma intermitente por um curto período de tempo, que, como eu disse, pelo menos por aqui, é chamado popularmente de cortando luz, né, com o objetivo de advertir outros motoristas, só pode ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam em sentido contrário, tá bom? Então tá aí. Aí o que acontece, pessoal? Às vezes o condutor ele acaba utilizando esse cortando luz, né, como é chamado, para avisar condutores que vêm em sentido contrário que às vezes o cara passou por um trecho em que havia fiscalização de trânsito. E aí acaba tendo, esse é um exemplo, né, mas tem outras situações, né, que isso pode ser usado de maneira contrária à norma, né? Então vai acabar caracterizando essa infração, que é de natureza média. São 4 pontos no prontuário desse sujeito aqui, que é o condutor, e essa é uma infração cuja constatação pode ocorrer sem que haja abordagem. Nesse caso, cabe ao proprietário, né, caso ele não tenha feito uma indicação prévia do principal condutor, ou se ele não tiver feito, precisa indicar o real infrator, né, numa hipótese de autuação sem abordagem, sob pena dele mesmo, o proprietário, acabar sendo penalizado. Ou, se houve abordagem, o condutor é que vai ser responsabilizado. A penalidade prevista aqui é a de multa, como se trata de uma infração de natureza média, R$ 130,16 é o valor dessa multa. E a competência para autuar é do órgão de trânsito municipal, rodoviário e estadual. Estadual, independentemente da existência de convênio, viu, por força das alterações que nós tivemos na Lei 14.599 de 2023. Tem vídeo aqui no canal sobre o tema, dá uma conferida lá. Não tem medida administrativa prevista e a conduta não caracteriza crime de trânsito. Então vamos lá, dar uma conferida aqui nas hipóteses do quando autuar, quando não autuar, enfim. Quando é que se autua por essa infração? Temos uma hipótese aqui que é basicamente aquilo que está descrito no tipo infracional. É o veículo que utiliza luz baixa e alta de forma intermitente, exceto quando permitido pelo CTB, que é justamente naquelas hipóteses do inciso 3 do artigo 40 do CTB, que eu mencionei para vocês. Então, tipo infracional é a explicação para a caracterização dessa infração. Então, a ficha ela basicamente repete isso. Vamos para a coluna aqui do quando não autuar, né? Para você que acompanha aqui os vídeos do canal, você já sabe o que seria esse quando não autuar. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, conhecendo agora o canal, ou de repente cometeram essa infração e aqui querem entender um pouco mais sobre ela. Esse quando não autuar é o seguinte: a conduta especificada aí provavelmente não vai ser infração, ou é infração, mas em outro tipo infracional, que a própria ficha aponta para a gente qual seria esse tipo infracional. Então vamos lá, a primeira hipótese aqui: veículo que utiliza luz baixa e alta de forma intermitente com os seguintes objetivos. 1.1.
para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Aí beleza, né? De repente a pessoa passou por um trecho em que tem animal solto na via. Aí é até uma questão de cordialidade, de gentileza entre os condutores, né? Avisar o outro, ó, cortou luz ali, avisando pro cara, ó, bicho, cuidado, que tem um trecho ali um pouquinho mais perigoso, por algum motivo, né? 1.2, ó, a curtos intervalos, quando for conveniente a outro condutor, advertir a outro condutor que você tem um propósito de ultrapassá-lo. De repente o condutor está numa via de sentido, tanto faz, sentido duplo, sentido único, enfim, você dá aquele toque ali na luz informando ao condutor que você está ultrapassando, né, que você pretende ultrapassar. Ou às vezes é numa via de sentido único, o cara está na faixa da esquerda, não sai, então o cara dá aquele toquinho ali avisando que cede passagem aí, até porque senão é infração. Lá no artigo 98 CTB, inclusive tem vídeo aqui no canal dessa ficha de fiscalização também. 1.3, ó, em imobilizações ou situações de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta, né? Então também é possível aí. Então percebam que são situações em que não caracteriza infração, é considerado um fato atípico, administrativamente falando. E o segundo item aqui, ó, segunda hipótese, veículo que utiliza o pisca-alerta. Então se for o pisca-alerta, não se autua nesse inciso 2 do artigo 251. A autuação é no mesmo artigo 251, só que no inciso 1. A gente tem vídeo aqui no canal já sobre essa ficha de fiscalização. Então, no caso do pisca-alerta, perceba, é infração, mas em outro tipo infracional, né? Aqui nós temos as definições e procedimentos, que eu fiz uma apresentação inicial, né, para a gente entender a regra de circulação, mas vamos dar uma olhada nos outros itens aqui dessa coluna, ó. O item 2, o que é luz alta? É o facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo. E a luz baixa é o facho de luz do veículo destinado a iluminar a via do veículo, diante do veículo, né, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis, como ocorre na luz alta, aos condutores e outros usuários da via que vêm em sentido contrário. Fiscalização aqui, ó. É o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação do trânsito por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, né, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivas de trânsito de acordo com as competências definidas no próprio CTB. Não temos informações complementares e, por fim, chegamos aqui nos exemplos, né, de informações que podem constar no campo de observações do auto de infração. A ficha não exige expressamente a necessidade de preenchimento do campo de observações para essa infração, mas você que acompanha o canal já sabe, a gente tem aquele posicionamento de que deveria sim ser preenchido, todas as infrações deveriam ser preenchidas no campo de observações com o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido, para você garantir segurança jurídica em nome da solidez ao ato administrativo, enfim. Mas não é um entendimento do CONTRAN, a gente faz sempre essa ressalva, uma questão de posicionamento, de entendimento, de interpretação da norma, vão ter os que concordam, os que não concordam, enfim. Mas o fato é que, objetivamente, essa ficha não exige o preenchimento do campo de observações do auto de infração. Mas tem dois exemplos aqui, ó. O primeiro, condutor fazendo uso do facho de luz baixa e alta de forma intermitente com o objetivo de alertar outros condutores que vêm em sentido contrário sobre fiscalização à frente, que foi aquela situação que eu mencionei para vocês. Até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou quase completando 19 anos trabalhando na área de trânsito. Até hoje, eu só vi uma vez um condutor ser autuado disso aí. Estava dando aula num curso especializado em transporte coletivo de passageiros e tinha um condutor de transporte alternativo que disse ter sido autuado por essa infração. Quando eu falava sobre regra de circulação, lá do artigo 40, aí ele me interrompeu e disse, ó, professor, já levei essa multa aí, ele usou essa expressão, né? Já levei essa multa aí. Segundo ele, era um trecho de perímetro urbano, ele vinha cortando luz, passou por uma fiscalização da PRF, vinha cortando luz para os condutores que vinham em sentido contrário, só que um deles era outra viatura da PRF aí. Ele disse que acabou sendo autuado por isso. Foi a única vez que eu vi até hoje. Não estou dizendo que é a única que existiu, é a única vez que eu vi, né, na minha frente alguém dizer que foi autuado por isso, e faz algum tempo já, né? Então, nesse exemplo, nessa situação. E a segunda hipótese aqui, ó, veículo de grande porte dotado de faróis de luz alta, utilizando-os alternadamente com a luz baixa, exibindo aos veículos que seguem em sentido contrário. É meio que uma conduta exibicionista, enfim, vai caracterizar a infração. Então, tá aí, pessoal, a ficha de fiscalização dessa infração. Se você quiser ter acesso a ela e a todas
as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é fácil demais, ó. saladetrânsito.com/mbft, o link está na descrição desse vídeo, de forma online, gratuita, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, você tem um manual completo. E lá também tem a opção de você fazer o download do manual, caso você queira ter ele no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, na sua máquina de escrever, no seu pager, enfim, onde você quiser, tem a opção de você fazer esse download, tá bom? Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.